Olá, tudo bem com você? Às vezes, a vida parece nos empurrar para uma tempestade que não conseguimos controlar, e em meio a essa agitação, ficamos atordoados e sem saber o que fazer. É como se estivéssemos em um barco, à deriva, sendo balançados pelas ondas e o vento forte. A tempestade parece cada vez mais intensa e as nossas forças começam a se esgotar. Já sentiu isso? Parece que a única opção é desistir ou afundar. Mas hoje, quero te convidar a parar por um momento e olhar para aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, não só ao seu redor, mas dentro de você também. Eu sou Aurora Ritt, escritora e ministra da palavra. Tenho me dedicado a compartilhar com você mensagens que toquem seu coração e fortaleçam sua fé, guiando você para o abraço de Jesus, para que juntos possamos viver a transformação que só Ele pode proporcionar. Agora, quero falar com você sobre um dos momentos mais impactantes da vida dos discípulos de Jesus, que, como muitos de nós, estavam à beira do desespero, em meio a uma tempestade que parecia incontrolável. O que aconteceu naquele momento nos ensina muito sobre como podemos reagir quando estamos em situações de medo, incerteza e aflição. A história está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde Jesus caminha sobre as águas e chama Pedro a ir até ele. A tempestade estava lá, as ondas batiam contra o barco e o medo tomava conta do coração dos discípulos. Mas o que podemos aprender desse momento, que é tão vivo e real, sobre como enfrentar nossas próprias tempestades? Vamos refletir juntos sobre isso. O primeiro ponto que quero compartilhar é sobre a tempestade em si. O barco estava sendo castigado pelas ondas, o vento estava forte contra eles. E foi exatamente nesse cenário que Jesus se aproximou, andando sobre as águas. Ele não se afastou da tempestade. Ao contrário, ele veio até eles no meio da tempestade. Isso nos ensina que Jesus não nos abandona quando estamos em meio às dificuldades. Às vezes, nos sentimos sozinhos, acreditamos que estamos à deriva, mas Jesus está ali, nos observando, esperando que o chamemos, prontos para nos ajudar. O problema é que muitas vezes somos tão consumidos pelo medo e pelas circunstâncias que não conseguimos ver a presença de Deus. Como os discípulos, ficamos com medo e pensamos que estamos sozinhos, que as ondas vão nos engolir. Mas a verdade é que, assim como com os discípulos, Jesus está perto, sempre perto. Quando os discípulos viram Jesus, pensaram que era um fantasma. O medo os fez ver o que não era, e esse medo foi exacerbado pela tempestade ao redor deles. Mas Jesus, com sua voz doce e firme, disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Ele se revelou como o Eu Sou, aquele que esteve presente desde o princípio, aquele que controla todas as coisas, inclusive as tempestades. Eu creio que quando ouvimos essas palavras de Jesus, a primeira coisa que precisamos fazer é parar e ouvir. Em meio ao turbilhão, à confusão e ao medo, a voz de Jesus ainda ressoa, nos chamando a confiar, a não temer. Não é porque a tempestade vai parar, mas porque quem está conosco no barco tem poder sobre tudo. Agora, imagine-se no lugar de Pedro, o discípulo que, tomado por coragem, pediu a Jesus: "Se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." E Jesus, com a confiança e o poder que só ele tem, disse: "Venha." Pedro saiu do barco, caminhando sobre as águas, mas, ao ver o vento, ele começou a afundar. Quando ele reparou nas ondas e no vento, o medo tomou conta dele, e ele começou a afundar. Mas o mais incrível dessa história é que, apesar da falha de Pedro, ele teve algo que muitos de nós precisamos aprender. Ele clamou. Ele gritou: "Senhor, salva-me." Em vez de se afogar em sua dúvida ou vergonha, ele reconheceu que precisava da ajuda de Jesus. Essa é a chave para superarmos as tempestades da vida. Quando nos sentimos afundar, é o momento de pedir socorro. Quando olhamos mais para o problema do que para Deus, o medo nos paralisa. Mas quando reconhecemos nossa fraqueza, quando clamamos por socorro, Jesus estende a mão e nos salva. Não importa o tamanho da tempestade ou quão fraca seja a nossa fé, a mão de Jesus está sempre estendida para nos levantar. Eu sei que talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez as ondas da vida estejam te engolindo e você se sinta como Pedro, sem forças para continuar. Mas lembre-se,
A primeira coisa que Pedro fez foi clamar a Jesus, pedir por socorro. Muitas vezes, ficamos esperando que a tempestade desapareça sozinha, ou tentamos lidar com tudo com nossas próprias forças, mas a verdadeira coragem está em reconhecer que precisamos de ajuda. Quando você clama, quando você reconhece que não pode fazer sozinho, Jesus vem e estende sua mão. Você sabia que o nome Eu Sou é poderoso e carrega uma verdade profunda? Quando Jesus se apresenta como Eu Sou, ele está afirmando que ele é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que fez o céu e a terra é aquele que caminha sobre as águas e está pronto para acalmar sua tempestade. Quando ele diz, não tenha medo, ele está nos dizendo que, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, a nossa segurança está nele. Agora, faça uma pausa e pense. Você tem olhado mais para as ondas e o vento? Ou tem mantido os seus olhos fixos em Jesus? Quando mantemos os olhos em Jesus, não importa o que aconteça ao nosso redor, nós podemos andar sobre as águas, porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em quem Ele é. Continue comigo e vamos refletir sobre a maneira como a fé de Pedro foi desafiada naquele momento. A tempestade não desapareceu quando ele começou a afundar. No entanto, ao clamar por ajuda, Jesus o resgatou imediatamente. Não demorou. Isso é um lembrete do quanto Jesus está sempre pronto para nos resgatar. Quando nos chamamos por Ele, Ele responde. A questão é, você tem clamado por Ele nas suas tempestades? Ou tem tentado nadar sozinho, esperando que a tempestade passe? Quando Pedro começou a afundar, ele não hesitou em clamar por socorro. Ele gritou, e Jesus imediatamente estendeu a mão. Essa ação de Jesus nos ensina algo precioso. Ele não espera que você tenha todas as respostas ou que consiga resolver seus problemas sozinho. Ele não espera que você seja perfeito na fé, mas Ele espera que você confie nele, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Jesus não demorou para estender a mão. Ele não questionou Pedro, não disse, você deveria ter mais fé, ou você deveria ter mantido o foco. Ele simplesmente estendeu a mão e o puxou para a segurança. Isso é graça. É o que Deus oferece a todos nós, um socorro imediato, quando clamamos. Não importa quão pequeno ou fraco você se sinta na fé, quando você se volta para Ele, Ele está lá para lhe estender a mão. Ele não desiste de você, mesmo quando você duvida, mesmo quando começa a afundar. A mão de Jesus está estendida o tempo todo, pronta para nos resgatar, nos levantar, nos dar coragem para continuar. Quando Jesus resgata Pedro, ele o questiona. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa pergunta não é uma crítica severa, mas um convite para refletirmos. Jesus está nos lembrando que, em qualquer tempestade da vida, a nossa confiança deve estar nele. O medo e a dúvida nos fazem afundar, mas quando temos fé, mesmo que pequena, em quem Jesus é, podemos enfrentar qualquer tempestade com coragem. Ele está conosco em todas as situações, nos guiando, nos protegendo, nos sustentando. Nossa fé pode ser pequena, mas quando colocamos essa fé no poder e na autoridade de Jesus, vemos como Ele age de maneira poderosa em nossa vida. A fé que Jesus espera de nós é uma fé que confia em sua presença constante, que não se abala pelas circunstâncias, mas se apoia em quem Ele é. Isso nos leva a um ponto muito importante. A fé não significa ausência de medo, mas é a decisão de confiar em Deus, mesmo quando temos medo. Quando você olha para Jesus e reconhece quem Ele é, você encontra coragem para seguir, mesmo em meio à tempestade. E é nesse momento, quando estamos com os olhos fixos em Jesus, que encontramos a verdadeira paz. Jesus nunca promete que vamos estar isentos de tempestades. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele também nos assegura que podemos ter paz nele. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. E quando temos essa paz, podemos descansar, mesmo em tempestades. Podemos ter confiança, mesmo quando tudo ao nosso redor está agitado. Podemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é mais poderoso do que qualquer vento, qualquer onda, qualquer tempestade. Muitas vezes, é no meio da tempestade que encontramos o mais profundo de nosso relacionamento com Deus. Porque é na dor,
na luta e na dificuldade que aprendemos a depender totalmente dele. Quando tudo parece estar desmoronando, é aí que o Senhor nos ensina a confiar nele de maneira mais profunda. Quando você clama por socorro, você está dizendo a Deus: eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de ti. E é exatamente aí que Deus entra com sua mão poderosa para nos resgatar. Às vezes, a tempestade não vai embora imediatamente. Pode ser que o vento continue a soprar e as ondas continuem a bater. Mas o que podemos aprender é que mesmo quando a tempestade não cessa, podemos experimentar a paz de Deus. Podemos descansar no fato de que, embora as circunstâncias ao nosso redor sejam turbulentas, o Deus que nos guarda está conosco e nos sustentará. No momento em que Pedro e Jesus entraram no barco, a tempestade cessou. Isso nos mostra que quando Jesus está no nosso barco, ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para mudar as circunstâncias, mas mais importante ainda, ele tem o poder de nos dar paz em meio a qualquer situação. Ele é o Senhor da criação e todas as coisas estão sob o seu domínio. Quando entregamos a ele o controle da nossa vida, ele nos guia, nos protege e nos dá a força necessária para atravessar qualquer adversidade. Mas talvez o maior lembrete que podemos tirar dessa história é o que os discípulos disseram depois que Jesus acalmou a tempestade. Eles adoraram Jesus e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa é a reação correta. Quando vemos a mão de Deus agindo em nossa vida, quando experimentamos sua salvação, nossa resposta deve ser adoração. Devemos reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de todas as tempestades. E nossa adoração não deve ser apenas de palavras, mas uma adoração que se reflete em nossa confiança nele, em nossa coragem para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que Ele está no controle. Eu sei que a vida pode ser difícil. As tempestades podem ser intensas e às vezes parece que estamos à deriva, sem direção, sem forças para continuar. Mas quero te lembrar hoje, você não está sozinho. Jesus está no controle de tudo e Ele tem o poder de acalmar as tempestades ao seu redor. Mais do que isso, Ele tem o poder de dar paz ao seu coração, mesmo no meio da maior das tempestades. Eu sei que não é fácil manter os olhos fixos em Jesus. As ondas são altas, o vento é forte e o medo pode ser avassalador. Mas quando você mantém os seus olhos em Jesus, você encontra coragem. E mesmo quando o medo tenta te puxar para baixo, não se esqueça de clamar: Senhor, salva-me. Ele estende sua mão para te levantar. Ele não vai deixar você afundar. Ele é o Eu Sou, o Deus que acalma as tempestades e nos guia através de cada dificuldade. Então, o que você pode fazer agora? Olhe para Jesus. Mantenha seus olhos fixos nele, mesmo quando tudo ao seu redor estiver agitado. Lembre-se de que, quando você clama, Ele está pronto para te resgatar. Ele está ao seu lado, segurando sua mão, te guiando. E quando você se sentir fraco ou duvidar, saiba que Ele é o Eu Sou, e em seus braços você encontrará força e coragem para seguir. A tempestade pode não desaparecer de imediato, mas a paz que você encontra em Jesus é algo que nenhuma tempestade pode tirar de você. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio seguro. Em qualquer tempestade, Ele é suficiente. Então, eu te convido a descansar nele hoje. Confie nele. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e saiba que, em qualquer tempestade, Ele nunca vai te abandonar. Ele é o Senhor sobre as águas e sobre todas as circunstâncias da sua vida. Agora, faça algo especial. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que está precisando de esperança, paz e de uma palavra de conforto. Você pode não saber o que essa pessoa está enfrentando, mas Deus sabe, e Ele pode usar você como um instrumento de bênção. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, juntos, em oração, podemos clamar ao Deus que faz o impossível. Este é um espaço de fé e comunhão, e queremos que você saiba que não está sozinho. A oração é uma arma poderosa, e quando nos unimos, o céu se move em nosso favor. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Não perca a oportunidade de receber diariamente mensagens que vão fortalecer a sua caminhada espiritual e renovar a sua fé.
Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e fique sempre conectado à Palavra de Deus. Aqui estamos juntos, como uma grande família em Cristo, crescendo em graça e em amor. A Palavra de Deus é viva e espalhá-la pode trazer conforto e esperança a muitas vidas. Que a paz de Deus esteja com você e que, em meio a todas as tempestades, você possa encontrar a coragem e a confiança para seguir firme, com os olhos fixos em Jesus.